Olá a todas, mulheres medicina, sejam bem-vindas ao segundo Círculo de Saberes Ancestrais Femininos da Tenda Matriz. Eu sou a Aquamarine e vou estar guiando vocês, acompanhando vocês nesse mundo que a gente vai percorrer, adentrando aí esses saberes que residem e resistem nos ventres das mulheres, que vão percorrendo a história aí através da oralidade, de mulher a mulher, de ventre a ventre. Então, gratidão por vocês se proporem, se abrirem, se permitirem a canalizar, receber esses saberes que a partir de agora fazem parte da caminhada de vocês. E gratidão por me deixarem adentrar esse caminho a ser percorrido unicamente por vocês, mas que possamos fazer isso juntas, tá? Essa é uma gravação do segundo círculo que ocorreu ao vivo na lua cheia de fevereiro, né, na segunda lua cheia de 2021, lua cheia em Virgem, lua de organização, né? Essa lua cheia em Virgem significa muito dessa limpeza que a gente pode estar fazendo, que a gente propicia junto com o brilho de luar, essa canalização que chega direto e a gente tem essa oportunidade de estar transmutando, de estar elevando, de também com essa lua cheia em Virgem potencializar a limpeza, o abrir espaço. A ideia de estar fazendo o círculo sempre na lua cheia para que a gente possa adentrar esse brilho prateado da lua e transmutar, elevar o que a gente sente. Essa lua cheia em Virgem nos ensina a focar, né, quais são as nossas prioridades e afunilar de verdade, assim, de fato, o que é funcional para nossa vida, o que vai ficar e o que precisa ser feito uma faxina energética, né, uma limpeza, um detox emocional, psicológico, mental, seus pensamentos, né? Averiguar de que maneira você vem pensado, de que maneira isso tá te fazendo bem. E ancorando essa energia da lua cheia, eu vou iniciar pedindo para vocês acenderem também um incenso. Eu vou iniciar a egrégora de limpeza energética aqui no nosso círculo. Então a fumaça, além do poder de transmutação, ela eleva também, né? Então ela faz esse caminho de retorno. Então eu vou criar a energética do ambiente, vou purificar, fazer essa intenção de que a gente tenha um foco aqui, um respeito, né, nessa egrégora do que está sendo falado, do que está sendo ancorado nas nossas verdades. Então, eu vou deixar aqui. Nessa segunda lunação, né, de janeiro, fevereiro, a mãe matriarca, né, dentro daqueles saberes, né, que a gente começou no primeiro círculo de saberes ancestrais femininos, ele está disponível gratuitamente para vocês. É só acessar no portal do Telegram da Tenda Matriz, tá disponível o link, tá bom? No Instagram ele não permite, né, esse acesso a tantos links, tem lá no biolink algumas coisas, mas dentro do portal Telegram é importante pelos arquivos que podem ser colocados ali, pelo tipo de mídia que é suportado. Então vocês podem acessar o primeiro círculo lá, também pelo YouTube da Tenda Matriz. E nós começamos ali naquele primeiro círculo falar sobre a lenda do clã das 13 matriarcas. Esse círculo de saberes será guiado através desses saberes, dessa mentoria das matriarcas originais. E nesse segundo encontro, né, essa essência feminina que permeia esse ciclo, que vai estar aqui junto com a gente nessa segunda lua cheia, é a matriarca guardiã da sabedoria e das memórias planetárias. Então, é muito lindo fazer essa conexão com essas essências primordiais da alma feminina que se encontram nessa lenda do clã das 13 matriarcas. E quando se materializou aqui na Terra, elas fizeram, né, esses crânios de cristais onde elas guardam essas essências. E porque assim, as 13 matriarcas, elas
elas estão em um nível mais sutil do que essa terceira dimensão que a gente vive. Elas são parte da alma feminina mesmo. E quando elas se materializam aqui na Terra, elas trazem um aspecto em cada lua. E elas vão estar guiando a gente com o raio delas também, com o raio multicolor que cada uma delas carrega. A lua cheia em Virgem, né, que potencializa essa amizade, essa comunicação, traz o raio cinza, que é justamente o raio da amizade, que é justamente o raio energético da limpeza, da funcionalidade, né? Assim como a lua cheia em Virgem. Então, são saberes todos que se entrelaçam e que fazem parte dessa memória planetária feminina. Esses 3 arquétipos da essência feminina, eles carregam esse número através de uma simbologia, né? Desde os 13 ciclos lunares, que tem uma volta solar, uma volta da Terra no Sol, assim como um casco de tartaruga também tem 13 desses pedacinhos da casca. Então, a Terra em si, esse nome Terra veio disso, traduzindo, né, da língua deles ali, Ilha da Tartaruga, que significa. Então, o clã das 3 matriarcas tem como simbologia a tartaruga, que também é um animal, né, que dentro do xamanismo e de algumas culturas indígenas norte-americanas aí. E acredito que tem uma simbologia já universal também pela idade das tartarugas, fala muito da sabedoria. Então a tartaruga, ela é um símbolo da ancestralidade, da sabedoria, porque elas são... Imagina que elas têm um casco também, elas guardam a si mesmas dentro daquele casco e tudo mais. Então, o clã das matriarcas se baseia nessa simbologia. E a gente vai falar um pouquinho mais também, eu vou aqui seguindo os tópicos com vocês, sobre astrologia, foi a lua cheia em Virgem. Dentro é diferente, né, de uma gravação com como flui dentro do círculo. Aqui foi proposto no ao vivo, que gravou sem o áudio, por isso eu tô regravando. A gente falou bastante sobre como fazer esse detox emocional, como fazer essa limpeza energética. E isso começa a vir desde um instinto das suas crenças, né? Quando a gente está falando da matriarca, que é guardiã da sabedoria das memórias planetárias, juntamente com o raio cinza, ela está falando de um equilíbrio, né? De não se ver nem acima, porque as tuas crenças, elas não podem subir acima do outro. A gente fala dessa imparcialidade com a crença dos outros também. Então, ativando a prosperidade através dessa abertura de fluxo, através da limpeza. E eu falo isso em todos os níveis que a gente vive, né? Que a gente reside. Desde o nosso corpo, templo, né? Fazendo um detox emocional, psicológico nos seus pensamentos, fazendo um detox da sua alimentação também, aquilo que você vem nutrindo o seu corpo, fazer um detox daquilo que você vem pensando, fazer um detox daqueles sentimentos que estão aí engavetados e guardados há tanto tempo, para sacar isso para fora, deixar isso ser fluido, ser levado, para também abrir espaço para que novas oportunidades surjam, para que novas memórias sejam guardadas. E não só essas memórias que engatilham a si mesmo, né? E que ficam ali armazenadas naquela sombra. É o levar luz até ali, é levar essa limpeza. E isso também no nível matéria, né? Então, quando a gente consegue pegar uma lua cheia em Virgem para organizar o nosso espaço, para organizar os nossos projetos, as nossas ideias, para, né, realmente avaliar ali e utilizar dessa potência, tanto do brilho da lua, que vai potencializar toda a energia que a gente tiver, quanto dentro da astrologia, de estar utilizando do signo de Virgem, que vai também trazer esse método de organização mais focado, mais centralizado, esse método de limpeza em todos os âmbitos. E isso pode ser muito intuitivo, pode ser muito mais sutil a partir aí
do seu instinto, né? Então pode ser através do incenso, que eu acendi aqui com vocês, pode ser através de uma mentalização, de levar de forma fluida, mesmo tudo que mais não te serve, pode ser plantando a lua. Então, de acordo aí de onde você tá dentro do ciclo lunar interno, dentro de si, dentro do seu ciclo menstrual, do seu ciclo ovulatório, você pode também caminhar para canalizar. Então, mulheres que caminham agora o ciclo da lua vermelha, né, que são bruxas da lua vermelha, que seriam aquelas mulheres que menstruam na lua cheia, que estão ali de oposto com a energia lunar, porque a lua, quando ela tá aí no seu ápice de brilho, é quando os seres da floresta realmente eles saem, né, para correr, para acasalar, para festejarem. Os lobos uivam, né, na lua cheia. E também tem dentro da natureza, dos aspectos da natureza, tem esse arquétipo ligado com a ovulação, né? Porque quando eles saem de fato. E quando a gente tá numa lua nova, a floresta é escura, né? A mata é escura. Então é utilizado mais para hibernação, é utilizado mais para outros tipos de recursos naturais. Então, uma mulher do ciclo da lua vermelha que está menstruando nesse ápice de lua, quando todos os animais estão para fora, ela tem um arquétipo de feiticeira ali muito forte. Ela carrega um poder diferente. E a gente pode utilizar dessa lua cheia em virgem para que essa mulher, no sangrar dela, também potencialize essa limpeza que já está acontecendo de forma biológica, fisiológica, e que também é uma limpeza emocional, é uma limpeza espiritual e de alma, que você pode estar... Isso, quando a matéria, ela não utiliza do mesmo espaço, né? Então, quando você tem ali guardando alguma situação por muito tempo, sem olhar para aquilo, sem deixar que flua, que se dissolva realmente, aquilo vai se solidificar, podendo inclusive se transformar em uma das doenças ginecológicas, já que é o nosso foco aqui dentro do Círculo de Saberes Ancestrais Femininos, estar caminhando através desses meios que são da mulher, que são fisiologicamente, psicologicamente, que está entrelaçado com a vivência e experiência como mulher na Terra, né? Como corpas com útero. Então, caminhar esses saberes é uma oportunidade da gente de abrir esse fluxo, né? De trazer essa claridade, iluminar esses aspectos que precisam ser organizados. E a gente está falando disso nessa lua por ser uma lua que potencializa. Então, é um exercício aí que eu posso, dentro da didática intuitiva de vocês, mas que eu posso estar oferecendo como uma ideia, porque acaba sendo um caminho de responsabilidade total sua de caminhá-lo, né? De fazê-lo aí adentro de si mesmo. Mas escreve uma carta com o que você quer manifestar, escreve uma carta com o que você precisa primeiro organizar, que você precisa primeiro retirar do seu sistema de crenças, de situações, que você precisa realmente revelar à luz para a gente poder seguir esse caminho mais aberto de fluidez. A gente utiliza também da medicina do cacau para poder arquivar nessas memórias mesmo, quando a gente faz essa abertura, uma felicidade a longo prazo, né? Então, quando a gente se permite, através dessa medicina do cacau, a gente pode, primeiro, fisicamente, já com a dilatação sanguínea, né? Com a dilatação dos vasos sanguíneos. Então, isso faz com que o nosso coração bombeie mais sangue. Então, tá altamente ligado com o coração, com essa força sentimental, com essa força emocional. Então, que a gente pode ancorar saberes mais amorosos com nós mesmos e com a Terra. E com todas as que estão aqui, todas as que estão por vir, todas as que já vieram antes da nossa história. Assim como a gente pode utilizar também dessa ferramenta arquetípica lunar, tanto interna quanto externa, para as mulheres bruxas da lua branca, que seriam aquelas mulheres que menstruam na lua nova, que junto com a terra escura, ela também submerge o seu mundo subterrâneo, né? E fica ali no seu casulo, na sua menstruação. Então agora, nesse ápice
do brilho lunar, essa mulher tá ovulando, né? Ela tá também no seu ápice de ação. Então a gente vai mesclando todos esses saberes para potencializar mesmo, através dessa força de ação, o que ela pode estar fazendo para manifestar uma verdade mais energética, mais conectada com ela mesma, com os astros, com toda a sabedoria terrena, para ancorar essa cura, esse equilíbrio energético que o planeta vem chamando por resgate, né? E essa conexão que a gente tem com o nosso ciclo, ela vem desde lugares muito antigos da nossa ancestralidade, como os indígenas brasileiros, né? Então, os saberes da terra, as profecias que eu vou trazer hoje para o segundo círculo de saberes ancestrais femininos, são aqui, são de raízes brasileiras, são dos indígenas Tupi, e de como eles estão conectados com a terra, com a natureza, com os saberes, né, que são reais, que é daquilo que pulsa, que vibra e que se manifesta em vida, né, de verdade, que tá aí pra gente ver, que é a natureza. Então, por exemplo, quando uma menina chega na sua menstruação, dentro de ritos de passagem indígenas, né? Cada um faz o seu tipo de cerimônia, acontecem vários formatos, mas aqui, como tupis, eles fazem uma celebração de casamento para essa menina com a lua dela. Então, Nyanderu, que é a menstruação, se torna o primeiro compromisso dessa garota que está atravessando a menarca. Então, isso diz pra gente que eles manifestam de uma maneira diferente. Como é que nos foi entregue esses saberes, né? Lunar, essa força do sangue para as mulheres, para as meninas que caminham a contemporaneidade, né? De que maneira isso está sendo resgatado dentro das mulheres meninas atuais? Então, dentro do primeiro módulo Rubi, a gente vai falar sobre isso, sobre didáticas de educação menstrual, que é necessário porque não está escrito como que funciona, né? Não está escrito coisas que fazem parte do nosso corpo, que fazem parte dos nossos direitos de resgate das nossas memórias. Eu quero trazer para vocês também uma lenda tupi, uma crença tupi que eu achei muito linda assim quando eu estava resgatando esses saberes, buscando esses saberes, que fala sobre o criador da terra, né, que é Tupã. E então Tupã fez Tupamirim, que é esse ser que, através da sua própria palavra, ele manifestava o mundo. Então, olha só o que esses saberes indígenas já trazem pra gente, já carrega essa responsabilidade naquilo que você ecoa pro ar, né, que é um elemento sagrado. E que, olha só, que nem esse incenso que vai espiralando, as nossas palavras também, elas têm esse poder de entrar numa matéria mais sutil até se manifestar. Então, aí era assim, Tupamirim, sempre que ele falava uma palavra, aquilo se tornava, né, se materializava. Então, se ele falasse arara, criou-se arara. E tudo que ele ia falando ia se tornando, né? Então, assim foi criando a natureza, assim foi criando as espécies, assim foi desenvolvendo o mundo, né? Tudo que é a natureza. E quando Tupamirim criou, através da palavra dele, uma cachoeira, e ele ficou tão impressionado de ver aquelas águas abundantes escorrendo, né? E tendo o teu rumo fluido. Ele falou uma palavra tipo, uau, maravilhosa, e dali se criou a mulher, através dessa expressão de um sentimento de muita beleza, de muita contemplação. É assim que surgiu as mulheres dentro das crenças tupi. E tudo tá muito conectado, né? Eu assisti uma live com uma indígena, né? Que bom que a gente pode se entrelaçar, assim, para esse resgate acontecer. Que ela falava que assim como
A gente tem, por exemplo, aquele teste do xixi de gravidez. Quando uma mulher ouve o canto do bem-te-vi, e só ela na aldeia ouve, significa que aquele pássaro veio falar para ela, veio dizer para ela que ela tá gestando uma nova vida, né? É muito lindo como que eles chegam nesse nível de conexão, né? E a gente pode ancorar dentro aí das nossas raízes e da nossa consciência essa responsabilidade também de trazer mais propósito para nossa vida e não só simplesmente. Que inclusive o clã das 13 matriarcas fala sobre isso. Quando a gente manifestar essas 3 essências dentro do nosso ser, a gente não vai ter mais tempo a perder criando coisas não satisfatórias para o planeta, né? Também conseguir agir de uma maneira mais responsável e evolutiva com tudo e com todos. E quando a gente fala dessa segunda matriarca, a guardiã das memórias planetárias e da sabedoria da Terra, a gente está falando desde um lugar muito profundo, né? Desde uma frequência ali do núcleo da Terra, do pulsar do centro da Terra. Imagina essa potência que a Terra tem de armazenar as memórias. Então, a Terra em si, a argila, ela também tem essa potência de armazenar essa frequência. E dependendo do lugar no mundo, dependendo da situação climática ali que acontece, que ocorre, dependendo da história daquela terra, ela canaliza cristais diferentes, ela materializa aquela frequência que foi emanada para ela através ali dos elementos e através das situações naturais. Então, por exemplo, se criam muitos cristais de cores absurdas, absolutas, assim, e padrões também, formatos e desenhos, e uma mescla de íons e desse eletromagnetismo que tem os cristais, que vem desde uma frequência da Terra. E assim se dá também com os nossos pensamentos e com a nossa forma de abrir olhar e de visão do mundo. Então aqui, né, nos Saberes da Terra, eu quero trazer, né, seguindo o índice, eu quero trazer essa geometria sagrada que se manifesta em tudo, que tudo é. Esse formato que a fumaça está subindo, ele está fazendo um cone, ele está espiralando, ele está criando uma geometria que é sagrada, porque na natureza ela é muito perfeita, ela é muito fractal de uma maneira, de formato muito perfeito. E a gente tem essa capacidade de criar através dos nossos pensamentos, né? A gente manifesta em um lugar muito mais sutil antes de se materializar, né? Tipo, vou beber um copo de água. Eu primeiro crio isso em outro lugar e depois eu trago para matéria, para ação. Então, quando a gente fala de geometria sagrada, a gente está falando desse todo que permeia o tudo, né? A gente está falando daquilo que você pensa vai emanar uma geometria sagrada, vai criar e vai se cristalizar. Então, por isso, quando a gente caminha através da sabedoria da guardiã das memórias da Terra, a gente precisa ter esse passo em consciência divina, né, e evolutiva. Então, através dessa geometria sagrada que se manifesta desde lugares muito sutis, desde outras dimensões, né, desde o mais etérico possível que existe, ela também se materializa e vira mesmo. E a Terra, ela marca essa geometria, ela cristaliza essa geometria. E os cristais é um grande exemplo dessa geometria sagrada e de como a Terra guarda essa memória dessa frequência. Então, por exemplo, tem um olho de tigre aqui. Olha só como que tem uma formação muito única, uma coloração muito única, né? Por exemplo, essa formação também, ele é uma ágata de fogo. Ou essa ponta de ametista também, olha como a cor é diferente, como tem desenho diferente por dentro. Agora ele não foca muito bem, na verdade. E não só nos cristais, mas também as conchas, né, que vira ali areia de praia e que
traz informações completamente conectadas com uma tecnologia muito maior, né? Como esse espectral de cada concha. Foca, amiguinho, ajuda. Ó, então olha os desenhos, né, que são formados. Olha essa geometria. Olha só, né, gente? Então, quando a gente se conecta com essa geometria sagrada, a gente está se conectando com uma frequência muito maior, né? Olha esse aqui, essa formação. E não só a Terra guarda essas memórias, mas o útero também tem essas memórias, né? O útero também é um receptáculo de memórias. Então, tem uma comprovação científica ali que fala sobre os tecidos do útero serem muito parecidos com o do cérebro, porque ele é mais gorduroso, são tecidos mais gordurosos, mais esponjosos. E nesse tipo de tecido se guardam informações, existem receptáculos de memórias. Então, quando a gente carrega muita memória uterina, a gente quebra esse fluxo de abertura, né? Porque ali já tem muita coisa armazenada. E desde quando a nossa avó nasce, vocês já viram aquilo que corre como uma informação já que está sendo divulgado, que quando você nasce, esse óvulo estava dentro da sua mãe, quando a sua mãe foi formada lá na sua avó. Porque uma mulher, ela já nasce com todos os óvulos dela presentes naquele organismo. Então, você, como óvulo, estava ali dentro da sua mãe, dentro da barriga da sua avó. Então, a sua informação genética, a sua memória genética, ela vem desde outras vidas também. E com toda essa informação, não só das suas ancestrais, mas da América Latina e do mundo todo, né? Porque a gente vem desde raízes muito mais antigas. E a gente aqui utilizando da sabedoria indígena para fazer esse resgate desses saberes que residem, né, dentro do nosso ventre, desde uma conexão com a natureza. Olha o padrão que a natureza consegue criar, né, e desenvolver. E nós, a partir dos nossos pensamentos, a gente também tem essa potência de manifestação. E também o formato do cristal, ele vai falar sobre como utilizar essa energia, como potencializar essa energia. Por exemplo, uma ponta de cristal, ela totalmente vai fazer com que essa energia seja canalizada numa frequência para cima, né? Sendo elevada. Uma turmalina, por exemplo, olha como que ela faz essa formação em linhas, né, em risquinhos. Uma turmalina, quando ela armazena muita memória, ela começa a se quebrar, porque ela já não tem mais essa potência para segurar tanta memória. E por isso é importante essa limpeza, desde os cristais, essa limpeza energética nossa também, física também, uma limpeza emocional também, um detox emocional. E pode ser em vários âmbitos da sua vida, né, como detox da sexualidade sagrada, né, das memórias da sexualidade, né, que pode vir também uma bagagem pelo histórico da mulher, pela história das mulheres na Terra, que já vem com uma potência de cura necessária ali. E através dessa iniciática de limpeza, a gente consegue atravessar um ciclo mais harmonioso com a nossa verdade, né, com a nossa essência e com o nosso propósito e missão, de como a gente vê e encara a vida, como a gente realiza as nossas tarefas da vida, né? Como a gente caminha o nosso próprio caminho. E quando a gente fala aí dessa limpeza, a gente também pode fazer através de um fluxo de abertura no nosso organismo físico também. A gente pode utilizar dessa potência do nosso ciclo menstrual e ovulatório para estar utilizando o ciclo das sementes, que é uma medicina ancestral, que é através da alimentação a gente conseguir desenvolver esse equilíbrio. Então, o ciclo das sementes, ele compõe 4 sementes que a gente vai estar utilizando aí dentro de um ciclo lunar interno, tá? Dentro de uma menstruação a outra menstruação. E o que acontece, né? O que é esse ciclo? Ele é uma ondulação hormonal, onde a gente, a partir da menstruação, começa a desenvolver essa ondulação e acarretando aí uma formação de hormônios, né, através
de uma conexão do cérebro com o útero, que se comunicam mesmo, de fato, trazendo informações e hormônios, desenvolvendo hormônios, fazendo com que tenha um pico hormonal ali na ovulação, e depois começa uma baixada espiralada dessa formação de hormônios. Então a gente pode utilizar essas sementes para que esse hormônio consiga fluir dentro do organismo de uma maneira a ser liberto mesmo, a conseguir expurgar o que é necessário. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, da TPM, da tensão pré-menstrual, né, desse tempo para si mesma que você precisa de olhar para aquilo, quando você deixa aquilo na sombra, quando você não leva essa busca, esse olhar de fato, aquilo vai ser exposto, aquilo vai explodir em algum momento, né? Então aquilo pode vir como uma raiva contida que você pode estar atravessando, pode vir de várias maneiras, pode vir também como explosões na pele também, né, com desequilíbrios hormonais que trazem espinhas, esse tipo de coisa. Mas o que eu quero dizer é que aquilo precisa girar. O ciclo precisa ter esse caminho de vida, morte, vida. Precisa ter esse caminho de brotar, florir, murchar, voltar para a terra e recomeçar. E quando a gente não canaliza essa energia, quando a gente não deixa essa energia fluir, ela vai precisar achar um escape para que continue acontecendo esse ciclo. Então, as sementes, ela pode ser uma aliada para a gente atravessar um ciclo mais harmônico, através também de outras ferramentas, como o mapeamento, né, do seu ciclo, o diagrama lunar, onde você vai também saber desenvolver em que momento do ciclo você está. Para as mulheres que estão entrando na menopausa, também é muito importante fazer esse combinado do ciclo das sementes, e pode vir juntamente com outras ferramentas, né, com outros auxílios, outros recursos naturais, como chás, né, para auxiliar aí com a menopausa, chá de folha de framboesa, chá de folha de amora, tá? Melissa também ajuda bastante. E vocês podem caminhar também com o ciclo das sementes, porque vocês permanecem tendo um ciclo. Então, esse ciclo de sementes vai auxiliar na liberação dos hormônios que, principalmente nessa menopausa, ela está precisando manter essa continuação, tá? Então, como isso funciona? Lá na menstruação, no primeiro dia do nosso ciclo, né, assim que sangra, a gente começa a contabilizar o ciclo, ali se inicia um ciclo, né? Então, desde essa menstruação até aí a fase pré-ovulatória, a gente pode utilizar a semente de linhaça, que ela vai auxiliar a liberação do estrogênio, tá? Então, além da linhaça também, para auxiliar com essa liberação do estrogênio, após esse primeiro espaço da sua menstruação, você utilizando a linhaça, você pode também utilizar a semente de abóbora. Então, a linhaça e a semente de abóbora, elas são sementes que vão auxiliar com a liberação do estrogênio nessa primeira fase até o pico de ovulação, onde o seu corpo está produzindo esse estrogênio, né? Esse estrogênio está tendo ali um impulsionamento para chegar a um pico para se dar a ovulação. E a partir dessa ovulação é liberado a progesterona, que é um hormônio também feminino, que vai ali auxiliar aquele pseudo-óvulo fecundado a agregar as paredes do endométrio. Então, o nosso corpo começa a liberar essa progesterona. E a gente pode fazer com que essa progesterona seja liberada de uma forma mais fluida através de duas sementes mais, que seria a semente de girassol e a semente de gergelim. Então, daí você pode utilizar a semente de girassol aí nesse seu período pré-menstrual e também utilizar a semente de gergelim, tá? E quando vier uma nova menstruação, retomar na linhaça, né? Então, do primeiro até, né, da sua menstruação até a ovulação, linhaça e semente de abóbora. Da sua ovulação até a menstruação, gergelim e
semente de girassol, tá bom? Então, esse ciclo de sementes é uma medicina que vem desde a terra e que capta o nosso organismo desde dentro, desde a nossa forma de se alimentar, pode ser introduzida na sua alimentação mesmo. Como são sementes, é aquilo, você faz o seu preparado comumente, da sua maneira, e pode salpicar essas sementes por cima. E como elas não são nem doces nem salgadas, pode ser por cima de alguma sobremesa ou de alguma comida mesmo, pode fazer, né, tanto um bolo como uma torta com essas sementes. Ou realmente pingar, torrar a semente de girassol e comer, que é maravilhoso, é uma delícia. A semente de abóbora também, vocês podem torrar e comer com frutas, por cima de frutas, tá? Ou numa salada vocês também podem fazer, tá? Utilizando essas sementes para auxiliar no ciclo de vocês. E como saber em que fase você tá, né? Você já pode trocar ali da ovulação, né? Da menstruação até a ovulação, da ovulação até a menstruação, através do seu autoconhecimento, através do seu mapeamento lunar, através do quanto você escuta e observa o seu corpo para saber também em que momento você tá. Até mesmo essa necessidade de liberação, quando ela não ocorre, até na ovulação ela vem trazendo sintomas, como pontadas no fundo do útero, ali nos ovários também, na hora de ter esse pulo do óvulo das trompas até o útero. Isso pode causar um incômodo e pode vir desde crenças muito antigas de você com a fertilidade, né? Com o medo de ser fértil, com o medo de florescer tudo isso, porque nos foi propagado mesmo que a gente não engravide para permanecer sendo produtiva, para que a gente tenha medo de ser fértil, a gente toma um medicamento, né, como por exemplo o anticoncepcional, durante o mês inteiro, o ciclo inteiro, a gente inibe de ter um ciclo. Na verdade, quando a gente toma esse anticoncepcional, a gente não tem esse ciclo, porque ele não vai deixar a ovulação ocorrer. Então a gente inibe o nosso próprio sistema de se comunicar por um dia de ovulação ali, tem uma janela fértil também de uns 5 dias, mas o que impede que a gente tenha autoconhecimento e responsabilidade nos dias atuais, né, que não dura 5 minutos você abrir ali a sua mandala lunar, mentalizar aquele seu momento para organizar como está o seu ciclo, ou no primeiro momento anotar sempre o dia da sua menstruação para você ver a sua ciclicidade acontecendo, né? Então, a ovulação, ela ocorre 14 dias antes da menstruação. Então, a gente não tem como mapear isso, né? Então, por exemplo, eu não tenho como saber, a partir disso, quando eu tô na minha ovulação, por uma tabela. Porque é a partir da minha menstruação, 14 dias à frente, que é um tempo fixo em todas as mulheres. Só que mulheres que têm um ciclo, por exemplo, de 35 dias, que também está dentro do normal, aí dentro de 23 dias a 35 dias, a forma mesmo que o ciclo vai se modificando, de mulher para mulher e de ciclo a ciclo, porque nem todos os ciclos vêm com a mesma quantidade de dias, né? Às vezes você precisa liberar, você precisa fazer uma limpeza mesmo, que o seu corpo entende que você já atravessou aquele ciclo, e te coloca para sangrar alguns dias antes, que te coloca ali para pensar por que você tá sangrando antes, né? Ou depois, se você estiver segurando alguma situação, né? Como que você pode utilizar o seu sangrado, o seu ciclo como um oráculo de autoconhecimento. Então, a gente consegue sim mapear essa ovulação, mas ela vem desde um autoestudo de responsabilidade unicamente sua, né, de caminhar esse caminho. E quando nós fazemos esse trajeto de autoconhecimento, a gente consegue aí, como raízes mesmo, desentrelaçar vários caminhos, vários portais de autoconhecimento, de autoentendimento de si mesmo, né? Então, desde níveis emocionais, né, aqueles sentimentos que você ainda não consegue compreender, que você não tem dominância sobre eles, mas que você consegue levar os teus passos até ali para criar esse entendimento. Ou também pensamentos, ou também como que isso vem se enraizando para se materializar.
quando a gente fala que a gente entra na ginecologia natural com herbolaria oculta, raiz das enfermidades, é porque a gente pode estar utilizando desses recursos naturais da segunda dimensão, que são tanto os cristais quanto as ervas, para fazer esse caminho de retorno à raiz das enfermidades. Então, quando a gente está falando aqui de tecer essa geometria sagrada, o que é que a gente está trazendo para nós? E não só como uma responsabilidade da sua experiência individual, que também pode estar carregando aí as suas próprias experiências mesmo, mas sim também aquilo que foi depositado em você, desde os sonhos das suas ancestrais, desde histórias que elas carregaram, que você ali também, como uma memória celular, permanece tendo e pode até mesmo propagar como uma sobrevivência daquelas células de continuar essa história. Então também te cabe afunilar, criar essa limpeza, esse detox emocional e energético, para saber quais são os padrões que não precisam mais ser repetidos na história da sua família, né? E quais são os padrões que na verdade fortificam, né? Qual que é a tradição da sabedoria dos seus ancestrais que fortificam as suas raízes. Então, quando algo se materializa, seja numa doença ginecológica, né, seja com um desequilíbrio energético, mas quando isso vem para a matéria, a gente precisa caminhar não só como um protocolo, não só como seguir da mesma maneira que a gente estava agindo até desde então, porque aquilo vai trazer os mesmos resultados, o mesmo caminho te leva para o mesmo lugar. Então a gente tem uma oportunidade através da ginecologia natural de fazer esse caminho de retorno desde uma cura integral, desde um olhar àquela mulher, àquela situação, a si mesmo, porque aqui dentro do Círculo de Saberes Ancestrais Femininos, a gente está utilizando dessa sabedoria para criar o nosso próprio desenvolvimento, para que a gente possa ter esses saberes como bagagem nossa mesmo, para então poder levar essa cura para outras mulheres. A gente só pode levar alguém até onde a gente já foi, não é? Não é isso? Não tenho como levar uma pessoa para onde eu não conheço. Então, esse círculo, ele tá ancorado desde os saberes que estão aí para residirem dentro de você, para serem acesos e despertos dentro de ti, para que você caminhe esses saberes e através da sua prática de vida poder transformar, né, e ser canal para outras mulheres. Então, a gente pode, principalmente dentro das terapias naturais, porque o que é natural, as ervas e os cristais, eles não vão curar somente um aspecto, porque eles entendem o ser, né, e a vida como totalidade. Então, não é somente permanecer no protocolo físico, né, numa situação que vai ali estar manipulando o seu sistema físico, mas sim fazer uma integralidade e ver o corpo como um dos aspectos, mas fazer uma cura bioenergética, emocional, né, e trazer essa totalidade do ser para que a gente consiga caminhar uma cura, para que a gente de fato vá até a raiz dessa enfermidade e consiga tirar aquilo da terra para poder se transformar em outra coisa, né? Porque a terra utilize da medicina dela mesma, que é transformar. A gente pode utilizar dos cristais e das plantas, por eles serem da segunda dimensão, eles são muito mais sutis que nós, eles trazem uma pureza muito maior. E é por isso que é importante que a gente consiga respeitar esses minerais e esses recursos naturais, essas ervas, essas plantas que são medicinais. Isso vale também para os óleos essenciais, tá? Porque os óleos essenciais, eles contêm a essência ali da planta. Eles são um extrato de muitas plantas, quilos e quilos de plantas, que são armazenados ali naquele potinho. Então a gente precisa ter muito respeito com justamente o espírito dessa planta, que está ali para nos auxiliar. Então quando a gente utiliza um chá para acalmar, por exemplo, uma camomila, que vai acalmar uma inflamação, que vai acalmar os teus pensamentos, que vai acalmar também o teu coração. A camomila é uma mãe, né? Ela é uma erva muito... O nome dela, inclusive, é matricália.
Então é uma erva que acolhe, que abraça. Faz bem até para os bebês, para cólicas de bebês, né? Então traz toda a frequência dela em todos os níveis. E existem as ervas desagregadoras, as ervas harmonizantes, as ervas que equilibram, as ervas que purificam, né? Então tem as ervas quentes, tem as ervas frias, tem as ervas mornas, tem aquelas ervas que vão limpar a sua aura, que vai limpar o seu campo físico também, como um boldo, por exemplo, que vai ali estar trazendo questões do físico, né? Mas o emocional, por exemplo, ele é o estômago. A gente geralmente fica com alguma sensação no estômago que um boldo vai lá e cura, e traz essa cura e também permeia o teu campo emocional e energético para fazer essa abertura, para você poder encontrar essa raiz. Então tudo vem muito entrelaçado, né? Ou às vezes uma situação que acontece que você não consegue mais comer, porque tá ali, né, nesse chakra solar. A ginecologia natural fala muito sobre isso, sobre a gente caminhar através da sabedoria da segunda dimensão, que é a morada das plantas e dos cristais, uma busca interna muito maior, e não só seguir como tudo estava, mas sim olhar para si mesma, e sim reconhecer que é necessário uma entrada para dentro de si, né, de retorno à casa, para fazer esse caminho de uma forma curativa e de forma consciente também. Porque o útero, né, ele traz essas memórias e a gente pode alcançar um fluxo, a gente pode limpar para que sempre cheguem novas oportunidades para a gente, para que sempre tenha prosperidade e abundância no florescimento do nosso útero. Porque a gente tem espaço para plantar, para florescer. Então eu te proponho que naquela carta que acredito que em algum momento desse ciclo, desse segundo ciclo, você vai sentar e vai pensar consigo mesma e criar essa carta de limpeza, para que você possa também colocar como observação de si mesma o que é que tu tem guardado aí na sua matriz uterina, né? No seu altar de origem, no altar de origem da vida. E se você parar para pensar, desde que você estava ali no útero da sua mãe, você está sendo abarcado pela água, que também é um condutor energético das memórias, né? Se você pega ali um copo de água e emana uma frequência, a água vai armazenar essa frequência. E isso é feito comprovadamente, né? Através da ciência. Tipo, coloca 2 copos de água e ali em um copo de água você fala coisas que você não quer mais e deixa aquilo ser absorvido pela terra. Aquela água vai ter uma característica diferente de um segundo copo ali de água que você emane palavras de amor, de cuidado, de autocuidado, né? Desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual também. E aquela água vai se compor de uma frequência diferente. A água, ela carrega esse registro. Tanto que grande parte das coisas que você coloca com água, ela se mistura e aquilo já faz parte da água também, né? E a gente ali no útero da nossa mãe, a gente estava envolto do líquido amniótico, então a gente já carrega essas memórias. E o que é que de fato a gente precisa carregar? E o que é que são bagagens que já não nos pertencem, que já não fazem mais sentido pra gente? Então essa lua cheia em Virgem, ela potencializa muito esse movimento de retomada da funcionalidade das coisas, para que nada esteja ali parado, né? Mas que a gente possa organizar desde lugares muito profundos de nós mesmas. Então, eu te proponho, através dessa sabedoria da Terra, através das memórias que residem em todo o histórico terreno, que você compartilhe consigo mesma, com o teu caldeirão alquímico, aquilo que seja de fato válido para a sua evolução, que seja de fato válido para o seu florescimento, né? Para que aquilo somente que te faz crescer de fato. E quando a gente fala desse caldeirão alquímico, também leva aqui dentro do tópico da sexualidade sagrada a nutrição como cuidado e amor ao corpo. Quando a gente fala de sexualidade sagrada, não estamos ali terceirizando uma responsabilidade de prazer que é nosso ao outro, né? Como se o outro soubesse o que nos faz ter prazer mais do que nós mesmos. E isso pode vir em vários níveis. Pode vir desde o que você gosta, que te alimenta, que te nutre a alma, né? E não
somente o ato, né? Como que isso é muito levado diretamente para aí. Mas pode vir desde um autocuidado seu, como fazer um escalda-pés no dia da sua lua, como tomar um chá diferente específico, tomar a medicina do cacau para abertura do teu coração, para abertura desse portal que te leva de encontro com a sua própria essência, com essa sabedoria da terra que a gente está podendo acessar hoje. E utilizar dessa sexualidade sagrada como um autoconhecimento para ti. E utilizando também da nutrição, assim como o ciclo das sementes, mas nutrir o teu templo, o físico mesmo que eu digo. Desde relações prazerosas em todos os níveis, né, junto aí com a tua liberdade de expressão, com a sua liberdade de ser, mas ter consciência do que está nutrindo o seu corpo, né, e ter a alimentação como uma base de nutrição do teu tempo. Quando a gente fala de sexualidade sagrada, a gente está falando também aí do nosso campo físico, que é a morada da nossa alma. E a gente pode começar esse autocuidado através de uma alimentação viva e sana. Como a nutrição, ela está ligada com a sexualidade sagrada, com a geometria sagrada, a ginecologia natural. E com todos os nossos tópicos aqui, quando a gente fala de uma sabedoria ancestral, a gente está falando de medicina através de ervas, a gente está falando de medicina através de minerais, a gente está falando também da nossa alimentação como a medicina, tá? E como uma eco-espiritualidade, uma eco-responsabilidade também daquilo que a gente deixa para a Terra, daquilo que a gente devolve para a Terra. E através do nosso círculo de saberes ancestrais femininos, através dessa egrégora que nós estamos criando aqui também, que a gente possa nutrir a nossa alma, que a gente possa elevar e ressoar esse chamado, para que vocês possam também estar ministrando aí, desenvolvendo, facilitando um círculo de mulheres criado por vocês também. Então, aqui na nossa experiência, dentro desses 13 círculos lunares de lua cheia, né, dentro dos 13 tópicos que a gente vai trazer sob guiança do clã das 13 matriarcas, já é o caminhar na sua ecoespiritualidade, já é o caminhar de desenvolver a sua prática espiritual com a frequência energética do amor e da medicina da terra através dos corações das mulheres, né? E esse chamado é que convido vocês a continuarem comigo e continuarem através dessa mescla de saberes que se entrelaçam, a gente poder caminhar essa cura, esse conhecimento. E a partir do primeiro módulo Rubi, módulo especial da formação de terapeutas sacerdotisas, a gente desenvolver um grimório, desenvolver aí, que a gente falou que existem as ervas tal, as ervas da botânica oculta, né, com esses saberes mais sutis, com esses saberes que vêm desde de uma cura muito maior do que somente o físico, mas também o físico, que carrega a cura física, emocional e energética, mental, espiritual e de alma. Mas sim a gente conhecer uma a uma, a gente saber para que serve e que a gente conseguir canalizar desde uma escuta, né, dessa nossa cliente, dessa mulher que chega até nós, que vai espelhar ali também, porque nós precisamos dela, assim como ela também veio até nós, que sempre vai chegar a mulher certa para fazer esses atendimentos e para que você possa ser esse canal para ancorar esse caminho de cura. Ferramentas que a gente vai desenvolver ao longo do nosso caminho aqui de 2021, com todos os nossos círculos, os nossos módulos especiais com essas ferramentas de cura. Dentro do primeiro módulo Rubi, eu também queria trazer para vocês as Yoni Eggs, das memórias do útero. A gente pode fazer esse combo, né, de auxílio, de ginecologia cristalina também. Como, por exemplo, potenciar uma limpeza, que aí é uma grande responsabilidade, com um ovo de obsidiana, por exemplo, né? Que vem desde ali da cultura mexicana, de limpeza uterina, das memórias uterinas. A gente vai falar sobre isso no primeiro módulo da formação, no módulo Rubi, onde a gente fala sobre os mistérios do sangue e as memórias da terra. A gente pode potencializar a nossa essência através de um Yoni Egg de quartzo ou de quartzo rosa.
né? Quartzo verde. A gente vai utilizar de várias ferramentas para canalizar essa cura, esse retorno. E já vou também deixando aqui para vocês um material de estudo que vai auxiliar bastante na nossa caminhada, que são 3 livros que eu vou indicar para vocês agora. O primeiro é Lua Vermelha, onde a gente vai ancorar também saberes sobre o nosso ciclo menstrual, né? E de uma maneira muito abrangente, uma maneira muito lúdica também, com uma linguagem muito simples e fácil, onde a gente vai poder ancorar saberes da menarca mesmo, como que é passada essa menarca para as mulheres, para as meninas, né, que não se transformam em mulheres porque menstruam, mas continuam sendo adolescentes, continuam sendo crianças algumas vezes, como que a gente vai interagir, levar para elas esse saber dos mistérios do sangue, né? Então esse livro é um portal muito lindo. A gente no primeiro módulo, no módulo Rubi, a gente vai falar sobre práticas e didáticas de educação menstrual. Mas aqui ele fala muito sobre as energias dos arquétipos de cada lua, os animais que podem estar aparecendo nos sonhos, como lebres, corujas, o que representam, né? E é muito bom também para vocês mesmas se conectarem com esse poder do sagrado de vocês. Lua Vermelha é da Miranda Gray. Ela é canalizadora da bênção do útero também, que é muito linda. Ocorrem 5 bênçãos do útero por ano, de forma gratuita, que é um presente de mulheres ao redor do mundo canalizando essa bendição da lua cheia pro útero uma das outras. Vocês podem se registrar no site da Miranda Gray. É muito lindo. Eu geralmente posto na Tenda Matriz quando tá acontecendo a bênção do útero. O manual de introdução à ginecologia natural da Pabla Pérez também. Ele está sendo uma ponte muito linda para os nossos saberes de ginecologia natural, porque ele fala aqui sobre cada uma das doenças ginecológicas e como que essa cura pode vir desde um lugar mais natural e como que você acessa a raiz dessa doença, né? Ele traz alguns caminhos de acesso, porque mistura muito os saberes da nutrição com os saberes energéticos, com os saberes emocionais, com o que a gente pode estar trabalhando como receitas. Então, esse livro ele não fica disponível sempre. A Lua Vermelha eu tenho PDF, eu posso passar para vocês. Eu tenho um drive cheio de PDFs, inclusive tem um drive com muitos livros que são encantadores, que vão muito facilitar nesse caminho de terapeutas sacerdotisas. Vocês podem acessar, eu vou deixar o link para vocês. Mas esse daqui eu não encontro o PDF de forma alguma e ele abre muito pouco. Quando as meninas abrem a venda para eles, a tiragem que elas fazem se esgota muito rápido. O site onde eu comprei, né, no IG do Instagram, é Ginecosofia. E por lá, às vezes, elas abrem para compra desse livro, Ginecologia Natural. Eu já escrevi os 3 livros lá no grupo. E esses Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas da Mirella Fowler também é um grande guia, bem gordinho, mas é um guia importantíssimo para as didáticas do círculo, né? Porque às vezes o círculo tem tanta energia, são tantas mulheres, né, canalizando ali as suas emoções e recebendo muitos insights, que aquela energia acaba não conseguindo ser contida, ou são muitas mulheres falando, querendo propor alguma coisa. Então, aqui, né, dentro do nosso Círculo de Saberes Ancestrais e dentro das didáticas que a gente vai estar carregando como ferramentas para facilitar os nossos círculos, a gente vai falar sobre como conter essa energia. Pode ser aí, por exemplo, através do bastão de fala. Quem tiver aí com bastão de fala é a pessoa que vai se abrir, que vai mostrar o caminho dela. Isso ajuda a reter o círculo, né? E também para que ele ancore uma temática, para que ele não se propague de uma forma destoante, né? Mas que a gente sempre consiga manter o propósito daquele círculo. Tem algumas didáticas muito interessantes que a gente vai estar caminhando.
E esse livro aqui ajuda bastante sobre isso, tem muita coisa legal aqui. Então, espero que tenha agregado no conhecimento de vocês esses saberes coletados para o nosso segundo círculo. Gratidão por partilharem o caminho, a energia de vocês. Eu sigo à disposição, nos encontramos no terceiro círculo de saberes ancestrais femininos para a gente dar continuidade a esse caminho tão lindo de resgate da sabedoria ancestral feminina e que a gente seja instrumento de cura, de poder para as mulheres que chegarem até nós. Um beijão e seguimos conectadas. Gratidão a todas.